Trump anuncia fim do status de isenção de impostos de Harvard. Na Flórida, a esposa de pastor brasileiro preso pelo ICE conta detalhes da rotina dele na detenção para imigrantes em Mianmar. E no Brasil, perícia analisa suposta obra de Monet apreendida em operação no interior paulista. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump usou a rede social Truth para anunciar o fim do status de isenção de impostos da Universidade Harvard. A declaração aconteceu nesta sexta-feira, embora o presidente Trump não tenha especificado quando ele poderia tomar a ação. Isso pode configurar embates com outras instituições do país. Na postagem, o presidente disse, abre aspas, vamos tirar o status de isenção fiscal de Harvard, é o que eles merecem, fecha aspas. Harvard respondeu em comunicado que diz, abre aspas, não há base legal para rescindir o status de isenção de impostos de Harvard. O uso ilegal deste instrumento de forma mais ampla teria graves consequências para o futuro do ensino superior na América, fecha aspas. E um homem foi preso em um resort na Flórida depois de ganhar mais de 160 milhões de dólares na loteria. A repórter Lorena Gomes tem as informações. 3 dias depois de ter ficado milionário, James Farthing, de 50 anos, foi preso por agressão em um bar em um resort em São Petersburgo. A prisão aconteceu na noite da terça-feira. Um dia antes, Farthing dava entrevista em uma TV americana falando sobre a recém-conquista. Ganhar 167 milhões de dólares no fim de semana em um jogo lotérico em Kentucky, onde mora. Segundo a polícia, o homem foi detido por se envolver em uma briga com outro hóspede. Um agente tentou apaziguar a confusão, mas foi agredido com um chute no rosto pelo novo milionário. A namorada do agressor, Jacqueline Feimaster, de 42 anos, também foi presa. Segundo o relatório policial, ela estaria embriagada e também teria se envolvido na briga. Farthing segue preso, mas a mulher já foi liberada. E um homem foi morto por policiais na quinta-feira em Orlando. A situação começou durante a tarde, quando Orlin Manuel Bueso Calderon, de 25 anos, mostrou uma arma para funcionários de uma loja de conveniência em um posto de combustíveis na Conroy Road. Segundo a polícia, os trabalhadores pensavam que o suspeito estaria roubando bebida alcoólica. Antes disso, ele já teria causado pânico em uma lavanderia e no estacionamento de um shopping center. Horas depois, a polícia encontrou Calderon em um complexo de apartamentos na Quezon Cove Drive. De acordo com as investigações, os agentes teriam pedido ao suspeito várias vezes em inglês e em espanhol para ele largar a arma. Como não obedeceu, os policiais dispararam contra ele. Calderon morreu no local. Depois, os agentes descobriram que a arma usada por ele era de ar comprimido ou de chumbo, apesar de parecer uma pistola. O Departamento de Polícia de Orlando diz que os 5 policiais que participaram da ação agiram para se proteger. Ainda assim, todos foram colocados em licença administrativa. E a polícia divulgou imagens da ação de 2 homens que assaltaram uma loja de cigarros eletrônicos em Seffner, no condado de Hillsborough. No vídeo, é possível ver os suspeitos entrando armados no estabelecimento. Enquanto um aponta o revólver para o atendente, o outro vai para trás do balcão e pega vários itens antes dos 2 fugirem. O crime aconteceu no dia 15 de abril e até agora ninguém foi preso. Com a divulgação das imagens, a polícia espera identificar e prender os suspeitos. E um brasileiro foi preso pelo ICE enquanto trabalhava no sul da Flórida. O homem é pastor, casado e tem filhos. A esposa dele contou com detalhes a angústia que tem vivido nos últimos dias. Veja agora numa reportagem exclusiva para o Brasil News. Nas postagens na rede social, Glenda mostra em fotos a saudade do marido.
Na segunda-feira, Valdevino Branco, de 49 anos, foi preso pelo ICE enquanto trabalhava em Fort Lauderdale. Ele lavava carros com outro brasileiro quando foi abordado pelos agentes. O amigo também foi detido. Os dois foram levados para Mianmar e depois transferidos para um centro de detenção em Pompano Beach. Por volta das 9h30 da manhã, ele me fez uma ligação, como a gente sempre faz, para saber se estava tudo bem, se os meninos tinham ido para a escola. Entre 11 e meio-dia ele me ligou novamente, e aí ele já estava chorando e disse: amor, me pegaram. E logo ele já me passou para o oficial, né, que falou para mim, me perguntou se eu tinha uma advogada ou um advogado, e que estava encaminhando ele para Miramar, e assim que chegasse lá, ele mandaria para mim por mensagem o endereço de onde ele estava indo. Há 5 dias, Glenda não vê o marido. Só se comunicam por telefone, com tempo restrito e ligação grampeada. Sempre chorando, mas sempre dizendo que está bem. Teve um dia que ele foi pressionado lá dentro, né, por um oficial, dizendo que ele não tinha direito nenhum de ficar aqui, de permanecer aqui, e que ele tinha que aparecer com o passaporte dele 24 horas. Ele agora já vai conhecendo as pessoas lá dentro, já está ajudando na cozinha e já faz cultos. As pessoas já procuram ele pedindo oração. Ele relata que está muito cheio e que tem ouvido muitas histórias. Conhecido pela comunidade brasileira como Pastor Branco, ele já morou em outros estados, como New Jersey e Massachusetts. Hoje ele faz parte de uma igreja no sul da Flórida. Há 15 anos é casado com Glenda, com quem tem 3 filhos. Branco veio para os Estados Unidos em 2005. Ele entrou pela fronteira com o México. Um tempo depois, foi intimado para uma corte, a Justiça Americana. Segundo a família, naquela época, eles não tinham conhecimento aprofundado sobre imigração. E por isso, ele não compareceu na audiência. A família ainda conta que essa seria a única pendência que Branco teria com a Justiça. Mesmo assim, com o endurecimento das leis contra a imigração ilegal, principalmente na Flórida, a família andava apreensiva. Ele não sabia disso e da gravidade que isso era, e também ele veio para ficar 3 anos. E não foi, naquela época, eles não eram tão orientados e não tinham tanto conhecimento como as pessoas que vêm agora. Então a gente tinha consciência de que isso qualquer hora poderia vir a acontecer. Uma vaquinha virtual foi criada na internet para ajudar com os custos da família e do processo. Muitas pessoas se uniram pela causa. Glenda está confiante. Então a gente procura seguir firme, acreditando que logo isso vai passar e vai passar da melhor maneira possível e que nós vamos estar juntos, seja aqui, seja no Brasil, mas nós estamos muito confiantes de que Deus transforma a maldição em bênção e de que logo tudo isso vai passar. Embora o momento seja difícil, ela acredita que em breve a família vai estar reunida novamente. A seguir, pela primeira vez, as mulheres são maioria entre médicos no Brasil. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão,
ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E o ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado mesmo após ter recebido alta da UTI. Segundo o boletim médico divulgado na quinta-feira, ainda não há previsão para que ele deixe o hospital, deve estar em Brasília, onde está internado há 2 semanas. A equipe médica que o acompanha disse que o ex-presidente tem quadro, abre aspas, estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada, fecha aspas. Ainda de acordo com o boletim, Bolsonaro iniciou dieta líquida e teve melhora dos movimentos intestinais. O ex-presidente está internado em Brasília desde o dia 12 de março. No dia anterior, ele passou mal durante uma agenda em Natal, no Rio Grande do Norte. Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de desobstrução intestinal que durou 12 horas e segue em recuperação. E Fernando Collor de Mello, também ex-presidente do Brasil, já está cumprindo prisão domiciliar em Maceió. Na quinta-feira, ele deixou o presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Alagoas, onde passou 5 dias preso em uma cela especial. A mudança de regime foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A defesa de Collor comprovou, com mais de 130 exames, que ele tem Parkinson desde 2019, além de outras comorbidades, como o transtorno bipolar. O ex-presidente vai usar tornozeleira eletrônica, não pode receber visitas e está proibido de deixar o país. Fernando Collor foi condenado a mais de 8 anos de prisão por corrupção e outros crimes investigados na Lava Jato. E um filhote de uma cobra coral apareceu nesta semana em um supermercado em Samambaia Norte, no Distrito Federal. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental foi acionado para capturar o animal, que estava escondido na frutaria do estabelecimento. Em um vídeo gravado no momento da ação, é possível ver os policiais fazendo buscas pela cobra entre as bananas. A serpente, que é uma das mais venenosas, foi resgatada com segurança pela equipe especializada e encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS. Mesmo com o susto, ninguém foi atacado pelo animal. A cobra passou por avaliações veterinárias antes de ser devolvida ao habitat natural. E pela primeira vez, as mulheres são maioria entre os médicos no Brasil. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde e pela Universidade de São Paulo, a USP, mostram que até o fim de 2025, o país vai alcançar mais de 635 mil médicos formados, o que representa quase 3 profissionais por 1.000 habitantes. A novidade é que quase 50% destes profissionais são mulheres. O levantamento ainda divulgou que, nos últimos 12 anos, o número de médicos dobrou no país. E até 2035, as projeções indicam que o total pode ultrapassar 1 milhão de profissionais. Desde 2016, a entrada de novos médicos está acima de 23 mil por ano. Mas, em contrapartida, o crescimento populacional desacelerou neste mesmo período, o que explica a razão de médicos por habitantes. E uma obra apreendida em uma operação no interior de São Paulo pode ser de um famoso pintor francês e valer milhões. Veja só. O quadro apreendido na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, é atribuído ao pintor francês Claude Monet, um dos mais importantes pintores do impressionismo. No entanto, a obra ainda vai passar por uma perícia para comprovar a autenticidade. A pintura, que representa uma mulher sentada à mesa em uma saleta, pode valer até 600 milhões de reais. Além da obra, durante a operação, a polícia também encontrou joias e relógios de luxo. A ação ocorreu nas cidades de Campinas, Piracicaba, Itatiba e na capital paulista. Os agentes identificaram 8 suspeitos de uma rede de receptação ligados ao comércio ilegal de joias e bens de luxo. Os investigadores acreditam que mais pessoas estejam envolvidas no esquema milionário. As investigações continuam.
Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E depois de uma longa recuperação, uma tartaruga marinha que teve um anzol de 10 centímetros na garganta pôde finalmente retornar ao mar. Muita gente se reuniu para acompanhar o retorno da tartaruga marinha, que ganhou o apelido de Amadora. Teve até torcida. Mas antes de voltar ao Oceano Atlântico, ela passou por um procedimento para a retirada de um anzol alojado na garganta e permaneceu 6 meses em um centro de resgate. Ela ainda ganhou um rastreador GPS que vai ajudar no monitoramento da espécie vulnerável. El transmisor que le hemos puesto a la tortuga, los datos que nos va a proporcionar son, por un lado, datos de posición, que nos va a ir enseñando por dónde va la tortuga a tiempo real, como se puede ver en esta línea roja. Luego, además, nos está dando también datos de profundidad y de temperatura. Llegó como, creo recordar, a mediados de octubre, una cosa así, en la playa de Amadores. Se la encontraron unos bañistas que estaba muy débil y le vieron que tenía un anzuelo súper grande de palangre que le salía el sedal y tenía el anzuelo que luego se vio que estaba en la garganta. O sea, este llega así. La basura. La principal amenaza aquí en Canarias es la basura marina. La mayoría llegan enredadas en nuestra basura, que a veces termina hasta amputándoles una aleta. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.